O terceiro seria o Idi Amin. Ele fala reine pelo terror. E o Idi Amin, ele deu um golpe militar, ele ficou no poder em Uganda de 71 a 79. O Primeira Tática fala sobre acobertar a violência. Porque no começo, embora ele fosse um cara violento, o presidente anterior falou que ele era uma bomba relógio, né? O Milton Obote falou isso dele. E esse camarada era um facínora. Só que ele era muito bom nas entrevistas, ele era muito carismático. Tanto que o apelido inicial dele era o Gigante Gentil, porque ele era um cara grande. Bonzinho ele. Um amor. Uma candura de pessoa, né? Desde que você não o Fofinho. contrariasse. Sobre esse episódio, o que vocês acharam dele? Então, o que eu ia comentar é sobre essa questão ele fala assim, não, aqui nós somos a favor dos direitos humanos, jamais iremos contra os direitos humanos, preservamos os direitos humanos. É aquela coisa que fica muito no discurso que no fim, quando você vai olhar com mais calma, não é bem Renata, assim. porque ele tinha um conceito diferente de quem era humano, era só a etnia dele, no país dele, entendeu? Exato. E isso aconteceu também com vários outros tiranos, como é o caso do Fidel Castro. Você pega as entrevistas dele no começo, tem uma entrevista que é muito boa, até coloquei pros meus alunos no curso, tá no meu Instagram também. Que ele fala assim, numa entrevista nos Estados Unidos, ele fala assim, eu não sou comunista, eu não sou contra os direitos humanos. Aí o cara pergunta, mas não houve fuzilamentos? Alguns, mas eram criminais. Pouca coisa. Eram criminosos. Então foram alguns, not so many, ele fala assim, ele tem dificuldade de falar inglês, ele tá falando com a tradutora. E aí, o cara fica meio que instigando ele, assim, não, mas eu não sou comunista de jeito nenhum, eu sou a favor dos direitos humanos, e isso e aquilo. E é sempre o contrário. Então as pessoas também são muito ligadas com o que a pessoa fala, com o discurso que ela fala, e não com as ações que são tomadas. E fazem um malabarismo doido pra justificar, não, mas é que veja bem, não, ele é a favor, ele é um humanista, como disse esse professor marxista aí, a favor de matar o povo que é contra a Revolução Socialista. E tem o discurso na ONU do Che Guevara. Mas lágrimas escorreram dos olhos depois. Que em 1964 o Che foi na ONU fazer um discurso, que ele foi aclamado, inclusive dizendo, fuzilamos, sim, fuzilamos, vamos continuar fuzilando, porque isso é o que vai fazer a revolução e tal. E aconteceu isso na União Soviética com Lenin, quando ele foi questionado por um comissariado de justiça, que começou a falar, eu acho que tá meio agressivo isso aqui demais, a gente tá matando muitas pessoas. Ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar de comissariado de extermínio social e acabar logo com isso. Porque você é pra isso mesmo, é pra exterminar as pessoas que não concordam. Mas bota um social no nome e fica mais legal. Social, democrático, coloca tudo aí, Conselho de dá um Extermínio jeito. Cidadão. Acabou, aí fica legal, pô. Social. Mas esse é o item número 2, acabe com os rivais. Depois que você acaba com os rivais, não tem mais oposição. Você começa a ficar cada vez mais poderoso. Só que o Idi Amin, ele cometeu um erro no país dele. Que é um erro que ele pode ser cometido por tiranos, né? Que é a questão de que pra aumentar a popularidade, você precisa de um inimigo em comum, certo? Ele arranjou um inimigo em comum. Os ugandenses indianos, né? Que eram descendentes de indianos. Os asiáticos. Só que ele expulsou o inimigo em comum. Agora acabou o inimigo. Qual que é o próximo inimigo? Ele declarou guerra. Ainda por cima... E a economia ruindo. Venceu, O que ele fez? Ele declarou guerra a um vizinho. A Tanzânia. Só que quando você declara guerra, declara alguém que você possa vencer. E a Tanzânia acabou com eles. E ele perdeu a guerra. Então ele fugiu para a Arábia Saudita e morreu na Arábia Saudita. Mas o Saddam Hussein, por exemplo, assim que ele chegou ao poder, em 79, ele declarou guerra ao Irã. Também para aumentar a popularidade. Porque é um inimigo em comum. E as pessoas precisam se unir, né, em torno daquele bem comum, da pátria e tal. Eu vi um filme agora, junto com a Malu, da Amazon Prime, chamado... O nome em português é Sem Remorso, que é aquele ator que faz o Creed. Sim. Né, o Michael B. Jordan, acho que é isso, né? Que é um touro, assim, ele forte é pra sinistro. cacete, né? E o filme é bom, assim. E no filme... Eu vou contar o final do filme aqui. É melhor não. Ah, sacanagem que eu tô no final do filme. E o filme é bom, Mas não o filme conte. gira em torno disso, né? Nessa questão de que um inimigo em comum Você tá uniria só o nos povo. spoilers hoje. Uniria o povo. Só que o Idi Amin errou a escolher um inimigo em comum que venceu ele. Porque ele dominou o território, ele impôs um governo pelo terror, né? Reine pelo terror, foi o que ele fez. Torturava as pessoas, aparelhou o Estado com pessoas da etnia dele. Só que o exército dele aparentemente era muito bom em torturar o próprio povo, mas não tão bom assim em guerrear contra um país vizinho.